Queridos, é um privilégio mais uma vez estarmos juntos. Agradeço mais uma vez o convite da professora Mariana, que também teve paciência comigo, E eu quero agradecer mais uma vez esse momento de estar com vocês, para a gente poder um pouquinho estudar, falar, de assuntos que seriam pertinentes, ao ensino da lição dessa semana, que é o tema A Terra Renovada, lição 13, Acho interessante que a gente precisa entender, que a lição ela vem tratando algumas fórmulas, de ensino que são bem interessantes, com a questão do saber, do sentir e do responder. É interessantíssimo porque é dessa forma que nós, como seres humanos, acabamos entendendo melhor aquelas coisas que nos são ensinadas, E o interessante, é que quando fala da Terra renovada, a gente trabalha o tempo do milênio, Depois do milênio, acabou o milênio, o que acontece, Então, o que é mais importante para os alunos adolescentes saberem, professores, é que eles precisam saber, Assim como na lição passada o saber era importante na questão do conhecimento de Deus, daquilo que Deus tem preparado, hoje também, para estudo dessa lição, para a gente poder melhor tratar essa lição com os adolescentes, eles precisam saber o que vai acontecer depois do milênio, onde os ímpios vão ser ressuscitados, onde os salvos vão descer com a cidade santa junto com Jesus Cristo, e Satanás vai dizer que ressuscitou os mortos, ímpios, e assim eles vão tentar arquitetar um plano para tomar a cidade santa. É importante eles saberem isso, a gente não pode perder nossa identidade profética, porque isso é importante, saberem da onde foi tirada essas profecias, da base bíblica, fortalecendo cada vez mais o estudo diário da Bíblia e trazendo esse conhecimento de forma clara, Então, o mais importante é começarmos a entender que precisamos explicar, o que acontece depois do milênio de forma clara para os nossos alunos, para eles poderem entender melhor cada detalhe dessa profecia bíblica. E quão maravilhoso é também eles entenderem que existe um Deus que se preocupa, um Deus que vai restaurar essa terra, para poder ser renovada, para onde vai poder limpar as nossas lágrimas, vai poder limpar o nosso choro, toda a dor, todo o sofrimento e toda a morte. E isso é importante frisar, trabalhar com eles até de uma forma didática, e mostrar claramente que o céu é o prenúncio, o anúncio de uma eternidade, é o começo de uma eternidade, Vivemos 1000 anos no céu, Depois dos 1000 anos acaba, Jesus desce com a cidade santa, os ímpios são ser ressuscitados, Satanás volta a ser solto da sua prisão, que é circunstancial, na verdade, e aí então, os ímpios vão tentar tomar a cidade santa ao comando de Satanás, enganados mais uma vez por ele, E interessante quando a Bíblia nos traz, isso é importante frisar, e fazer a questão do sentir. Imagina, fazer, como eu falei na última lição, a questão da imaginação é uma ferramenta poderosa a nosso favor. Devemos fazer, dessa vez, os adolescentes sentirem a necessidade de uma terra renovada, sentir a necessidade de ser enxugada a última lágrima. Com certeza, infelizmente, esses adolescentes perderam alguém querido, amigos, familiares, Ainda mais na época que vivemos, que vivemos há pouco passando, estamos saindo, ainda se restaurando de uma pandemia, na verdade. Com certeza, infelizmente, algumas pessoas saíram feridas, outras descansaram no pó, e com certeza a saudade fica, A saudade de um reencontro, a saudade física, A saudade emocional, e também a necessidade de ter tudo novo. Imagina, o céu, estamos no céu, estaremos lá no céu, e aí quando descermos com Jesus pela cidade santa, aqui nessa terra, onde os inimigos de Deus vão tentar tomar a cidade santa, imagine a gente acabar vendo, nosso ente querido, que talvez teve tantas oportunidades, talvez não, que com certeza teve tantas oportunidades ao lado de Cristo, mas não aceitaram. Ali naquele momento vai ser a última lágrima da gente, uma lágrima de pena,
porque eles escolheram estar daquele lado e entenderam que Deus fez de tudo para salvar eles, mas eles não quiseram, né? E aí, com certeza, aquele versículo de Apocalipse 21 faz todo sentido, de todo choro, toda lágrima, todo pranto, toda dor, né? E o mar não vai existir mais, mas o mar não existirá na questão de nos separar das pessoas, porque era o mar que separava João das pessoas queridas dele, né? Tanto familiares, quanto amigos, como discípulos, como a própria igreja, que o amava muito, né? Então, isso que é interessante, a gente precisa fazer eles imaginarem, sentirem, os adolescentes, a necessidade, né? Talvez alguma coisa que eles queiram mudar em si, talvez uma necessidade de melhorar no seu caráter, né? Talvez uma necessidade de uma busca de não sentir tanta dor, tanta luta, tanta culpa, né? Porque perdoados estão todos os pecados, pois as pessoas que estão lá já foram pessoas que aceitaram o sacrifício de Cristo, né? E fazer esses adolescentes a sentirem a vontade, a sentir o desejo, né? Imaginando quão maravilhoso será o céu. Interessante que deveríamos frisar como professores, né, que a eternidade, o céu, né? A gente entende com a questão da eternidade, de uma terra renovada, né? Ela foi preparada para aqueles que amam a Deus. E são coisas maravilhosas que nenhum olho viu, nem ouvidos viu. Muitas das vezes a gente ficava achando e precisa fazer os adolescentes a tirar essa ideia de que o céu é uma coisa chata. Que o céu, a gente vai ficar no céu, na eternidade, na nova terra renovada, só tocando arpinha para Deus. Não, a gente precisa entender que no céu nós teremos utilidade, na eternidade nós teremos utilidade. Na eternidade, Deus promete que seremos sacerdotes, seremos pregadores da graça de Deus, demonstrando que a gente sobreviveu pelo sangue do Cordeiro a uma terra totalmente destruída pelo pecado. Olha que maravilhoso, a gente vai poder falar para os outros planetas que não caíram quão é maravilhosa a graça de forma clara, sentida, vivida, né? E pela graça de Deus a gente vai ser vencedor e fazer a necessidade de eles serem vencedores, deles sentirem a necessidade de precisar vencer. Que a vitória é cada dia, que a vitória é o início da vitória é pela comunhão com Deus todos os dias, através não só do estudo da lição, mas da prática da oração, do estudo da Bíblia sistemático, né? É isso que vai fortalecer a gente para estarmos fortalecidos, estarmos capacitados pela graça de Deus a estarmos na eternidade. É isso que vai fortalecer, porque o sentir faz a gente tomar uma decisão, né? Então, professores, precisamos entender que precisamos explicar, né, o que vai acontecer depois do milênio, todas as cenas, né, que acontecem, que a Bíblia descreve, né, que podem ser bem descritas no Apocalipse 20, né, e ali descrever tudo, ensinando, né, eles conhecendo e assim conhecendo, podendo sentir a necessidade, sentir o desejo de estar, né, de entender, de imaginar o que você precisa que Deus faça por você. O que você precisa que Deus limpe do seu caráter? Qual é a necessidade hoje que você tem da saudade de um ente querido que se foi, de um amigo? Fazer imaginar. Imaginar o céu, junto com aqueles animais, que não mais afetados pelo pecado, mas recriados por Deus. Assim a imagem como foi no Éden, ali com a sua família, a qual aqueles aceitaram a Cristo, na esperança daqueles que morreram, acreditando que Cristo é o único Salvador. Fazendo imaginar, fazer sentir. Por isso que precisamos saber, porque vem a nossa fé racional, precisamos sentir para ter a necessidade de experimentar a eternidade aqui. Queridos, essa é a grande esperança que nós temos, a eternidade posta às nossas mãos, na certeza de que é pela graça de Deus que somos salvos. E Ele para poder se libertarmos de toda a nossa culpa, nossa dor, nosso choro, e também assim do sentimento, trazer uma resposta. Uma resposta de forma racional, de forma emocional, mas sim de base racional
a tomarmos uma decisão, os adolescentes tomarem uma decisão para onde eles querem estar quando acabar o milênio. Eu tenho o costume de dizer, e eu falo geralmente, se descansei no pó da terra, abri o olho, eu vi Jesus no céu, ouvi Jesus voltando, amém, louvado seja Deus. Mas se eu abrir o olho depois que eu descansei e vi a cidade santa, provavelmente, na verdade, com certeza eu estou perdido. Então que o nosso maior desejo seja estarmos com Jesus aqui, para podermos ver Jesus nas nuvens do céu. Independente de quando seja, se eu descansar ou não descansar. Precisamos trazer essa ideia de decisão, de vivermos uma vida, trazer os adolescentes a viver uma vida com Cristo aqui, nessa terra, para eles poderem viver com Cristo a eternidade. Deus tem que deixarmos bem claro também, para a resposta racional, de forma clara, bíblica, é que Deus não vai levar para lá quem não quer estar lá, quem acha chato, quem não ama estar com Deus aqui, não vai amar estar com Deus na eternidade. Por isso que precisamos trazer os adolescentes a responderem, tomar uma resposta. E interessante também é não só fazer isso, né, na recapitulação, mas também fomentar a ideia de trazer uma ilustração, trazer uma encenação também do que eles aprenderam da volta de Jesus, do milênio, né? Do que acontece no milênio, depois do milênio, da cidade santa, né? Da terra renovada. Seria bem interessante trabalhar isso com eles fazerem essa encenação, né? De Satanás sendo liberto ali, né? Mas sempre focando eles a darem ênfase àquilo que é importante, que é em Cristo Jesus, que é na salvação, que é na terra renovada, né? Sabe, trabalhando com adolescentes, às vezes a gente tem o costume, eles podem acabar indo para um foco um pouco mais diferente, né? Talvez dando mais ênfase ao mal, não. Dando ênfase, com certeza, àquilo que Deus tem feito, faz e tem aquelas coisas maravilhosas para aqueles que amam a Deus, na terra renovada. Então, dessa vez, queridos, agradeço mais uma vez o privilégio de estar com vocês, que juntos podemos um pouco trabalharmos e crescermos juntos dentro do conhecimento. Espero que eu possa ter ajudado vocês nessas 3 lições, né? Mas que Deus os abençoe e que a gente possa ser cada vez mais batizado pelo Espírito Santo para podermos continuar ensinando nossos adolescentes a cada dia mais amarem Jesus. Amém?